Provérbios 23, versículo 7 diz: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Sim, é isso. Essa alusão bíblica encapsula apropriadamente o assunto da nossa discussão. O que um homem pensa que é o que ele será. O que um homem pensa que pode fazer é o que ele fará. O que um homem pensa que tem é o que ele terá. O que ele pensa que lhe falta é o que lhe faltará. Sua vida está sob a ordem de seus pensamentos. Seu pensamento dirige e molda sua vida. Se ele pensa pequeno, ele permanece pequeno. Ele somente se move de forma grande quando pensa grande. Tudo começa com o estado de sua mente. Continua com ela e termina com ela. Sua mentalidade define o cenário, melhora ou modifica e o aperfeiçoa. Toda a sua vida é centrada em torno de sua mentalidade. Isso e muito mais são o que o versículo bíblico acima reflete. Capture aquela imagem impressionante. Sua realidade na vida responde à sua mentalidade. O que você acredita é o que você recebe. Você acredita na bênção, você recebe a bênção. O que você vê sobre si mesmo com os olhos da mente é o que você experimenta na vida. Seja direta ou indiretamente, sua mente afeta a sua vida. Se sua mente cresce, você cresce. Se for estático, a vida é estática. Como você pode prever o resultado de sua vida com base no que concentra em sua mente. Tudo o que acontece com você na realidade aconteceu primeiro no reino da mentalidade. O que se conquista na mente se conquista na vida. Tudo que captura sua mente, captura sua vida. Tantas pessoas estão no status quo ou têm um padrão recorrente específico, especialmente negativo porque sua mente não mudou. Seu pensamento controla a sua ação e suas ações determinam seu resultado. Nada muda até que sua mente mude. Se os pensamentos mudam, a ação deve mudar e quando a ação muda, o resultado também é afetado. É por isso que você precisa saber o significado da mente em conexão com sua vida. Seus pensamentos têm uma força magnética para atrair. Você atrai o que você pensa. Então você precisa mudar de ideia para ter uma mudança de vida. Aquilo em que você acredita é muito poderoso. Até Deus o respeita. Deus respeita sua crença porque Ele conhece sua capacidade humana. Ele sabe o que colocou em você na criação. Ele sabe que o que quer que não seja possível para você é porque você ainda não imaginou como aquilo pode ser. Se você pode imaginar, você pode ter. Se você pode imaginar, você pode conseguir. Tal é o legado de Deus que você pode conquistar muitas coisas, exceto o que você não imaginou. O homem não foi feito para sofrer limitações na sua imaginação. Isso é um dom especial de Deus para nós. Nenhuma outra criatura desfruta desse privilégio. É um dom único e peculiar só ser humano. Com a imaginação ele cria, controla e influencia o mundo. Porém, o homem pode decidir o que quer fazer, o que quer ver ou o tipo de influência que deseja ter em seu mundo, usando os seus pensamentos. Por exemplo, as coisas que você vê ao seu redor são boas ou ruins. Caráter, atitude e comportamentos aceitáveis ou deploráveis são produtos dos pensamentos do homem. Eles foram inicialmente imaginados antes de emergirem. Foram concebidos antes de serem criados, meditados antes de se manifestarem e pensados antes de serem executados. Aqueles que escolheram ser solucionadores de problemas na sociedade desenvolveram uma mentalidade voltada para isso. Esse grupo de pessoas canalizou seus pensamentos para encontrar respostas para questões sociais. Como resultado, eles criaram grandes invenções, descobertas e inovações que estão sendo exploradas e celebradas no mundo todo hoje. Essas grandes mentes e inventores pararam para colocar suas mentes para trabalhar positivamente. Eles colocaram suas mentes em seus objetivos e projetaram as possibilidades dessas intenções através de sua imaginação, acreditando que poderiam dar certo, e deram certo. Até agora, muitas pessoas ainda estão explorando, de maneira tremenda, a força de suas mentes para poderem criar soluções. Por outro lado, uma mentalidade negativa precedeu a resolução daqueles que escolheram ser um problema, um fardo,
e causarem contratempos para a sociedade em vez de bênçãos. Esses dois tipos de pessoas que se distinguem por sua realidade, que por sua vez emergiu de sua mentalidade. A verdade é que as coisas da mente e a realidade andam de mãos dadas. Elas são inseparáveis. Uma é afetada pela outra. Todo tipo de manifestação é produto da imaginação. Nada acontece por acaso. As coisas são concebidas antes de serem vistas, tocadas ou experimentadas. O que você vê? Quão longe você pode enxergar? O que você consegue ver determina o que você consegue conquistar, assim como o quão longe você consegue ver determina o quão rápido você pode ir em direção daquilo que deseja conquistar e o quão alto você pode voar. Você foi abençoado por um dom maravilhoso, a sua mente. Não existe limitação para você, exceto a que você decide colocar dentro do quadro de impossibilidades. Você precisa pensar além das limitações. Não diga, eu não posso. Diga, eu posso. Pense na possibilidade. Declare a possibilidade e experimente isso em sua vida. Siga para o futuro impressionante que está à sua frente através do veículo de sua mente. Se você não visualizar o seu futuro, ele não virá. Isso precisa passar pela sua cabeça antes de passar pela sua vida. Pinte um belo quadro do seu futuro, como o que as Escrituras dizem sobre você. A vida é tão abençoada quanto o que os seus olhos conseguem ver. Você não pode se contentar com menos. Aqueles que não enxergam longe não têm visão. Pense de maneira oposta à da circunstância da qual você esteja cansado de viver. Se você quer ser grande, pense grande. Projete a possibilidade do seu futuro desejado. Esse futuro pode não ser aparente agora, mas faça que ele seja resolvido dentro de você, no seu interior. O que acontece dentro de você forma a realidade do seu exterior. O seu interior controla o seu exterior. Aqueles que são derrotados são primeiro derrotados por dentro, antes de serem derrotados por fora. Os homens vitoriosos primeiro levantam a bandeira da vitória dentro de si, antes de o fazerem externamente. É por isso que você precisa controlar seus pensamentos. Se você não puder controlar isso, você não será capaz de controlar a sua vida. As experiências surgem dos seus pensamentos. Não ignore esta verdade. Se alguém quiser ser liberto de qualquer escravidão, essa pessoa deve primeiro receber a libertação da sua mente. Quando alguém se encontra em uma situação negativa, o problema não é o problema em si, mas sim o que essa pessoa pensa de si mesma nessa situação. Um homem pode estar na prisão fisicamente e não estar preso internamente. Este é o caso de José na Bíblia, que foi mantido na prisão, mas não era um prisioneiro na sua mente. Como resultado, ele estava no comando de sua situação. A maior forma de escravidão da vida é a escravidão mental. O que muitas pessoas estão sofrendo hoje é simplesmente uma escravidão mental. Elas foram reprimidas mentalmente. Para alguns foram os ensinamentos doutrinários, os argumentos filosóficos e as crenças tradicionais que fizeram uma lavagem cerebral neles. Não há nada que você possa dizer a essa categoria de pessoas que as faça aceitar a verdade. Elas foram persuadidas a pensar que não há verdade além do que ouviram e receberam. A maioria delas faz coisas que não são convenientes, mas estão cegas para a única verdade. Elas vagam ignorantemente na escuridão da cegueira mental. Somente Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, possui o único meio que pode resgatar esse grupo de pessoas. Às vezes alguém pode se perguntar por que seu povo deixaria o Deus da liberdade, seu Criador, para adorar deuses estranhos, praticar falsas doutrinas e obedecer a ensinamentos enganosos que tornam a vida mais problemática. Mas isso só mostra que a mentalidade é tudo. Até que essas pessoas ouçam a palavra certa que irá redefinir suas mentes novamente, elas permanecerão em cativeiro. Elas acreditam no que acreditam porque sua mentalidade foi afetada. Você se comporta de acordo com o que acredita. E como quer que se comporte, você se tornará naquilo. Ninguém pode acreditar em uma determinada coisa ou na maneira de fazer as coisas sem antes ter sua mentalidade influenciada positiva ou negativamente. A pessoa passa a se comportar da maneira que acredita e age para se tornar. Você deve posicionar sua mente para receber a coisa certa, sempre ter uma crença estupenda e saudável.
comportar-se da maneira aceitável e se tornar aquilo que deseja. Para conseguir isso, verifique com frequência o que você tem alimentado sua mente. Isso tem o poder de influenciar sua mente. Guarde o que entra por seus ouvidos e aquilo que os seus olhos veem, bem como o que vem à sua mente. Não permita que ela seja um depósito de lixo e coisas sem sentido. Ouça coisas que podem melhorar e aumentar sua fé em Deus. Os pensamentos de Deus são puros. Pense como Ele pensa. Creia nos seus caminhos, comporte-se de acordo com a sua palavra e faça a vontade dEle. Você não pode se dar ao luxo de não ter a mentalidade correta. Por isso é fundamental para viver sua vida da melhor maneira possível. Sua vida na mente determina sua altitude na vida, pois tudo reage ao tipo de pensamento e mentalidade que você possui. Isso irá percorrer um longo caminho e dirá o quão longe você irá na vida. Aqueles que pensam alto vão subir mais alto. Ninguém pode estar acima de seus pensamentos. Sua mentalidade coloca um limite em sua vida. Você pode decidir fazer sua mente trabalhar para você, mantendo a atitude mental correta em relação à vida. A maneira correta de pensar trará bons resultados, enquanto o oposto trará resultados ruins. Existem algumas perguntas provocativas que você pode fazer para avaliar a si mesmo. Como vejo a vida? Como vejo as coisas? O que eu penso de mim? Como vejo as situações que surgem em meu caminho? O que eu acho delas? Como devo encará-las? Qual é a minha atitude da mente para com Deus? Quem eu penso que Ele é? Eu creio nele? Estas e outras perguntas te ajudarão a descobrir algumas coisas sobre você e fazer os ajustes necessários. Renove a sua mente, pois sua mentalidade é sua realidade. Você precisa recalibrar sua mentalidade com a palavra de Deus, com mensagens puras e profundas. Permita que sua mente seja sempre renovada com a palavra de Deus. Pense como Ele. Creia que você tem o que Ele diz que você tem, que você pode fazer o que Ele diz que você pode fazer e ser o que Ele diz que você pode fazer. Você precisa das informações de quem o colocou na posição certa na vida. Medite na lei de Deus dia e noite para que você possa prosperar em tudo o que fizer. Deus tem tantas bênçãos reservadas para você que isso irá transformar a sua mente. Busque suas bênçãos. Além disso, tenha uma mentalidade de crescimento. Isso te ajudará a melhorar de vida e executar os ajustes necessários. Por fim, mentalidade é tudo. Nada muda até que sua mente mude. Se quiser sair de onde está e ir para onde deveria estar, você deve mudar sua mentalidade. Quando a mente não é mudada, a vida permanece inalterada. Aqueles que experimentaram a mudança tiveram uma revolução mental antes que a mudança desejada ocorresse. O que você está pensando agora? Mude sua mentalidade. É um novo amanhecer. Você se sente desanimado e acha que não há esperança? Mude sua mentalidade. A saída chegou. Independentemente do que você esteja enfrentando agora, apenas diga a Deus: Senhor, estou mudando minha mentalidade agora e acredito que o Senhor já está mudando minha história, assim como estou fazendo agora. Amém. Não há razão para ter medo hoje, pois Deus está do seu lado. Você não está sozinho. Não se assuste quando as dificuldades surgirem e você não conseguir ver a luz do sol no final da estrada. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você não está sozinho. Se o medo e a ansiedade tomaram conta do seu coração e você perdeu a sensação de calma, não se preocupe. Jesus nos enviou um presente em seu Espírito Santo, o curador, e ele está com você. A fé é um elemento importante da vida. Somos ensinados desde cedo que confiar na fé em situações adversas nos ajuda a suportar até mesmo os períodos mais difíceis e estressantes de nossas vidas. No entanto, as coisas nem sempre saem como planejamos, deixando-nos sem esperança, danificados e desesperados. E é nesses irmãos e irmãs que o diabo se aproveita de nossa dor e desespero e nos usa como suas armas de destruição. Mas ler a palavra de Deus pode mudar
ou melhorar seu espírito e lembrá-lo de sua força interior. Vejamos Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tenho certeza que se perguntassem, você tem fé? A maioria de nós, se não todos, diria, sim, mas como podemos estar tão certos, tão otimistas? Fé não é o mesmo que otimismo. Ter uma atitude e um ponto de vista otimistas é o que o otimismo é, mas a fé é a substância do que esperamos quando há pouco ou nenhum otimismo à vista. De acordo com a Bíblia, é impossível agradar a Deus sem fé. Portanto, devemos examinar nossos corações para garantir que estamos agindo com fé. Por exemplo, ter fé é colocar sua confiança na água. Ao nadar, você não se agarra à água, pois isso levará a afundar e se afogar. Em vez disso, você relaxa e flutua. Você não precisa se preocupar com o futuro se tiver confiança em Deus. Você apenas sente que está tudo nas mãos dele. Você simplesmente vai e faz tudo de si. É uma pena que quase todos os cristãos só usem sua fé em momentos de dificuldade. Deus é um curador e um libertador, mas ele também pretende trazer você para a promessa. O medo é o oposto da fé. O medo paralisa e impede nosso avanço no corpo de Cristo. Podemos ser enganados e confundidos por essas noções se não estivermos vigilantes. Existe uma diferença entre o medo saudável e medo não saudável, e é preferível ter um medo saudável. Temer a Deus Todo-Poderoso com consideração e respeito é um temor saudável que traz recompensas espirituais do Senhor. Se você permitir, o medo doentio pode privá-lo da paz de Deus. O medo doentio pode roubar sua felicidade. Se você se recusar a colocar suas ansiedades doentias aos cuidados de Deus, elas podem impedi-lo de se tornar tudo o que você pode ser. Irmãos e irmãs, na crise de hoje, vocês não permitiriam que o medo doentio assumisse o controle de sua vida, porque vocês têm o Espírito Santo ao seu lado, guiando cada movimento seu. A grande comissão é mencionada no final do Evangelho de Mateus. É uma palavra que Jesus disse a seus seguidores e é uma mensagem que se aplica a todos nós hoje. E certamente estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, escreve Mateus. Os discípulos de Jesus devem ter achado a frase "estou sempre com vocês" reconfortante. Permita que essas palavras ressoem em sua mente e coração. Permita que eles o apoiem em um momento difícil. Em outras palavras, não acredite simplesmente na frase "o Senhor está comigo", mas acredite porque você sabe que Ele está. Acredite em si mesmo e tudo mais se resolverá. Acredite em si mesmo, trabalhe diligentemente e não há nada que você não possa alcançar com o Espírito Santo guiando e caminhando ao seu lado. Com frases como "tudo ocorre por uma razão", o medo fará com que você desculpe todos os tipos de infortúnios. Quando você tem medo de ser muito específico em suas orações a Deus, é um sinal claro de que você está vivendo com medo. Deus confirmará sua mensagem para você e lhe oferecerá sabedoria se você tiver uma conexão pessoal com Ele. Nossa fé nos permite abordar abertamente o trono da graça para buscar ajuda quando precisamos. Todos nós teremos altos e baixos em nossa jornada pela vida. Ao longo da jornada da vida, enfrentaremos dificuldades físicas e espirituais, mas quero enfatizar para você que a pessoa que confia em Cristo, você como filho de Deus, não tem nada a temer ou se assustar, pois Cristo está em você, a esperança da glória. Nunca se esqueça de quem você é em Cristo. Lembre-se que Deus ama seus filhos incondicionalmente, e sendo você um deles, não há com que se preocupar e que você não está sozinho. Saiba que o propósito de sua fé ser testada não é prejudicá-lo, mas ajudá-lo a se tornar a pessoa que Deus deseja que você seja. Durante as dificuldades, mantenha sua confiança e esperança em Cristo. Reconheça seu amor
e apegue-se às promessas dadas por Deus, que são suas em Cristo. Você anda em plena expectativa quando tem confiança em Deus. Então esteja pronto. Então, eu trabalho por conta própria e as coisas foram ótimas por um tempo. Eu tinha mais trabalhos do que poderia sonhar e tinha certeza de que isso continuaria por muito tempo. Lamentavelmente, minha fé era fraca e a coloquei nas pessoas erradas, ou seja, homens. Como seria de esperar, tudo pelo que trabalhei tanto até aquele momento desabou, como um efeito dominó. Despenquei da minha altura, ou do que percebi ser minha altura, devido a promessas quebradas e tudo o que você pode imaginar. Mas não perdi a fé na capacidade do Senhor de mudar as coisas. 1 mês se passou, 2 meses se passaram, mas continuei dizendo a mim mesmo que acabaria encontrando meu rumo e que não tinha nada com que me preocupar. Após 3 meses, o Senhor apareceu para mim de maneiras que eu nunca esperava. Ele usou as pessoas que primeiro quebraram promessas feitas para mim, para alterar minha vida mais uma vez. A fé é algo sem o qual você não pode viver, irmãos e irmãs. Este mundo já é sombrio e perverso por si só, e a fé pode ser o raio de esperança que traz à tona tudo o que você esperava. Tudo o que você precisa fazer agora é começar a trabalhar pela fé e desejar ser como os profetas da Bíblia. Passei por períodos terríveis em minha vida, porque aprendi a me segurar na mão de meu Pai Celestial. Se você já observou uma criança dar os primeiros passos, notará que ela está um pouco trêmula. Eles só podem se locomover agarrando a mão de alguém. Isso é algo que ainda podemos fazer como adultos. Você não precisa ter medo de cair enquanto segura a mão de alguém. Eles vão agarrá-lo porque estão preocupados com você. Seus passos são seguros e eles já caminharam em terreno acidentado antes. Ok, muitos cristãos não entendem totalmente o conceito de fé. A fé não é estúpida. Por favor, não desperdice seu dinheiro. Então tente jejuar e orar para que Deus forneça. Não é assim que funciona, porque Deus nos deu toda a capacidade de pensar e utilizar nosso bom senso e temos bom julgamento. Deus não é uma fada em uma garrafa que podemos invocar sempre que quisermos. Seja um bom zelador do que Ele lhe deu: tempo, dons e recursos. Faça disso uma prioridade para aprofundar sua fé. De acordo com a Bíblia, progredimos de fé em fé e de glória em glória. E podemos pedir qualquer coisa em nome de Jesus e nos será concedido. Então vamos pedir a Ele para fortalecer nossa fé, para que possamos agradá-lo. Os medos têm um impacto em seu estado mental, como podemos ver em Gênesis 32:7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo com que ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. E isso diz: Jacó estava com muito medo e angustiado, porque ele ouviu que seu irmão, junto com outras 400 pessoas, iria cumprimentá-lo. O medo de Jacó faz você pensar o pior e se sentir assustado com as menores coisas, e quando suas ansiedades estão no comando, você acaba vivendo como se os piores cenários tivessem realmente ocorrido, mesmo que não tenham acontecido. Quando você tem pavor de rejeição, mesmo que não tenha. É assim que a audição funciona e faz você acreditar que o que você teme está para acontecer, como diz Jó 3:25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. O medo talvez seja como um pedaço de carne desagradável em seu ensopado de bênçãos, mesmo que as coisas estejam indo bem para você e sua família. Você estará esperando o outro sapato cair. Então, cada emoção e bênção vem com uma pitada de tristeza, e o medo não é exceção. O medo também tem um impacto na sua vida espiritual. Jacó havia recebido a ordem de Deus para voltar para casa, mas estava com medo de fazê-lo porque o medo o leva a duvidar de Deus. Apesar do fato de
de que Deus pretendia tratar bem Jacó e provou ser leal no passado, Jacó ainda estava apavorado. Ele havia esquecido com quem estava lidando, porque o terror faz você acreditar que está lidando com um homem, quando na verdade está lidando com Deus. A semente mais simples da fé é preferível ao fruto mais abundante da felicidade. O que quer que tenha acontecido com você no passado, ou o que está acontecendo em sua vida agora, não tem poder para impedi-lo de ter um futuro incrível se você escolher viver pela fé em Deus. Você é amado por Deus. Ele deseja que você viva uma vida livre de pecado para que você possa viver suas promessas hoje. Acho que se você mantiver sua fé, sua confiança, sua atitude positiva e sua gratidão, Deus abrirá novas portas para você. E se você tiver fé, receberá tudo o que pedir em oração. Então hoje, deixe Deus te guiar. Há uma pergunta que todo homem deve responder algum dia no curso de sua jornada para o destino. Existem certos avanços que você não terá em sua vida até chegar ao ponto em que terá que escolher com certeza nas mãos de quem sua vida estará. Como filho de Deus, no dia em que você acordar para a realidade da soberania de Deus, você finalmente colocará sua vida nas mãos dele, as mãos de Deus. A decisão de entregar sua vida a Cristo faz dele o único responsável por sua vida. Isso significa que ele começa a controlar tudo dela. Ele controla seu tempo, seus recursos e sua existência. É mais como um contrato de operação e gerenciamento no mundo corporativo de hoje. Você o delega e o entrega a Deus para operar, gerenciar e possuir você. Então, filho de Deus, sua vida estará nas mãos de Deus. O lugar mais seguro para se estar é nas mãos de Deus. Deixe tudo nas mãos dele e, eventualmente, você verá a mão de Deus em tudo. Tenho visto essa verdade acontecer ao longo dos anos em meu casamento. Como pais de adolescentes, 4 ao mesmo tempo, transições de carreira, problemas de saúde, problemas de relacionamento e dificuldades financeiras. Nunca me arrependi de ter dado nada ao Senhor, mas me arrependi de ter tomado de volta. Estou aprendendo a confiar nas mãos daquele cuja obra declara sua glória. No livro de Isaías, capítulo 41, versículos 9 e 10, a Bíblia diz: Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos meus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías nos descreve como os servos do Senhor escolhidos e aceitos por Ele de forma poética e bela. Não há necessidade de temer ou desanimar, porque a presença de Deus é anunciada e é pessoal. Ele fortalece e ajuda seus filhos através do Espírito Santo e sustenta aqueles que Ele ama com sua mão direita totalmente confiável. A fé se desenvolve entregando tudo nas mãos de Deus e reconhecendo sua mão em todas as coisas. A fé é a garantia quando você deixa sua vida nas mãos de Deus. Sua vida estar nas mãos de Deus significa que tudo nela está nas mãos dele. O que você mantém, ainda que parcialmente, que precisa colocar nas mãos do seu Pai Celestial? Um filho? Uma dor ou uma oportunidade que está passando? Coloque seu medo nas mãos daquele cuja mão acalmou o mar, e ele acalmará seu coração. Deixe sua dor nas mãos daquele cuja mão deu visão ao cego, e ele curará o seu coração ferido. Coloque seus desejos financeiros nas mãos daquele que é dono de tudo, e ele lhe dará paz e segurança. Coloque sua visão pessoal nas mãos daquele cuja perspectiva é perfeita, e ele lhe dará clareza. A garantia de sua vida está nas mãos de um Deus capaz.
você não precisa temer. As mãos de Deus são as únicas mãos que nunca largaram a vida para estilhaçar aquilo que foi colocado sob os seus cuidados. É um longo histórico do quão bem feito algo foi ao longo de gerações. Isaías capítulo 66, versículo 2. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Mais uma vez, a alegria de deixar tudo nas mãos do Senhor é ver a mão dele em tudo. Uma resposta como um não hoje torna-se a melhor resposta de Deus com um sim amanhã. Assim como um atleta eficaz de corrida de revezamento passa o bastão na mão de seu companheiro de equipe, faça uma troca limpa com Cristo. Entregue tudo a Jesus, cuja mão está em sua vida, e corra fielmente a corrida da vida com aquele que deu a vida por você. Sua vida está nas mãos de um Deus que fez tudo com as próprias mãos. Você está nas mãos firmes pelas quais a criação foi realizada. As mãos que seguram os céus e a terra são capazes de segurar a sua vida. Seu amanhã está garantido nas mãos de Deus porque Ele conhece o amanhã. Normalmente a vida é cheia de desafios, mas esses desafios não são para exasperar o cristão. Sua confiança é que o amanhã está nas mãos de Deus. Não importa o que aconteça, portanto, o amanhã estará seguro. Em Mateus capítulo 6, versículo 25, a Bíblia diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus ensina seus seguidores a não se preocuparem com coisa alguma. Ele está ciente de que há coisas que serão de grande ajuda para viver, como comida, roupas e bebidas. Porém, ele nos diz para não ficarmos ansiosos. Por quê? Porque ele garantiu o seu amanhã. Sua vida colocada nas mãos de Deus garante o seu amanhã. Deus tem planos para fazer coisas grandes e poderosas em sua vida, mas somente quando sua vida está nas mãos dele. Na passagem de Mateus 6, acima, se você ler um pouco mais, verá que Jesus falou sobre os lírios e quem cuida deles. Deus tem planos para todos. Se o seu Pai Celestial pode ser tão detalhado a ponto de garantir que pássaros e insetos sejam bem cuidados em seu mundo, sua vida estando nas mãos dele é uma garantia para um grande amanhã. Você tem a esperança em um futuro em Cristo, mas Deus não te impede de tomar uma decisão ruim ou de fazer a coisa errada. Às vezes você sofre por causa do pecado de outra pessoa, de um problema de saúde ou de um desastre natural. Mas independentemente de seus erros ou das dificuldades que surgem em seu caminho, Deus tem um propósito para você. Deus está te chamando para coisas maiores. Os planos de Deus são minuciosos e conscientes e são direcionados a um final muito impressionante e feliz para todos nós. Considere o que o bom Senhor nos disse na Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Este é Deus em toda a sua confiança. Observe que Ele não parece estar em dúvida sobre seus planos para você. Lembra quando eu disse que os planos de Deus para você são conscientes e minuciosos? Esta é a definição de um Deus que está trabalhando de forma consistente e consciente em torno de sua vida para levá-lo a um fim que traz sua grandeza para o mundo. O plano de Deus para a sua vida é que coisas grandes estão por vir. Deus está chamando você para coisas maiores, coisas que vão além da compreensão humana. Esta passagem da Bíblia em Jeremias veio em um momento em que os israelitas estavam em cativeiro e a guerra estava devastando sua terra. Houve muita turbulência em termos de estresse emocional e físico entre os que criam em Deus durante aquele tempo. Para acrescentar a isso, havia também um falso profeta chamado Ananias, que deu falsas esperanças aos judeus em relação à profecia de Deus. De acordo com Ananias, Deus havia prometido aliviar os judeus do seu sofrimento depois de 2 anos, e eles voltariam para casa. Esta foi uma falsa profecia que Jeremias ouviu e repreendeu.
Ainda assim, Deus estava dizendo a eles que tinha grandes planos para o seu povo. E isso porque Deus estava punindo os israelitas por tomarem suas vidas em suas próprias mãos e excluírem Deus de sua existência. Filho de Deus, os planos de Deus para levá-lo à grandeza é uma grandeza mítica. Só podem ser garantidos e só verão a luz do dia quando você entregar a sua vida de maneira permanente nas mãos dele. Qualquer tentativa de afastar-se de suas mãos o condenará à exclusão de seus propósitos e planos que ele tem para você. Lembre-se de não tentar forçar seus planos ou dar um jeitinho nos planos ou no tempo de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Essas palavras podem ser interpretadas como uma mensagem direta e uma garantia de que Deus conhece seus planos. Sendo assim, o versículo continua com uma explicação mais profunda do plano de Deus. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Repito, sua vida está nas mãos de Deus, onde é garantido um futuro melhor e as maiores façanhas de Deus. A mão de Deus foi testada e confiada e seus planos são conscientemente projetados para levá-lo às coisas maiores e mais poderosas. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, o bom Deus diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. A mão direita é vista como um lugar de honra e status em todo o texto bíblico. Quando a Bíblia faz afirmações de que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, está afirmando que ele tem status igual ao do Pai dentro da divindade. Deus está declarando para nós que ele é o nosso Deus, que nos segura com sua mão direita. Portanto, não temos motivos para temer ou nos preocupar, independentemente do obstáculo, teste, provação, circunstância ou questões da vida. Povo de Deus, em meio às tempestades da vida, eis o que o Senhor, seu Deus, diz ao seu respeito hoje. Eu, o Senhor, o seu Deus, eu o segurarei com minha mão direita enquanto o conduzo e o guio pela vida. Não temas, pois eu estou contigo e eu te ajudarei. Toda a nossa ajuda vem do Senhor. Confie nele hoje, pois só ele é capaz. O Senhor nosso Deus nos ajudará, pois nossa vida está em suas mãos. Um famoso cantor gospel, Kirk Franklin, canta uma música intitulada Minha Vida Está em Suas Mãos. A letra é assim: Você não precisa se preocupar e não tenha medo. A alegria vem pela manhã. Os problemas não duram sempre. Pois há um amigo em Jesus que enxugará suas lágrimas, e se seu coração estiver partido, apenas levante suas mãos e diga: Eu sei que posso conseguir, eu sei que posso resistir. Não importa o que venha no meu caminho, minha vida está em suas mãos. Você sente medo do hoje ou mesmo do amanhã? Sua vida parece tão vaga e sem noção que as incertezas estão afetando sua fé? Não temas, pois o Espírito Santo de Deus é a nossa ajuda sempre presente. Sua vida está nas mãos de Deus e Ele tem os planos e propósitos mais perfeitos para você, para trazê-lo para coisas maiores. Entregue sua vida nas mãos dele hoje. Nosso Deus é fiel. Desde o princípio dos tempos até agora, Ele permanece verdadeiro a tudo que Ele diz. A fidelidade de Deus não existe simplesmente por causa do que Ele faz, mas por causa de quem Ele é, o que faz com que Ele faça o que Ele faz. Não há mentiras com Deus, e nem falha nenhuma. Ele diz o que Ele significa, e Ele significa o que Ele diz. Se Ele diz, Ele pode fazê-lo. Se Ele disse que o faria, então Ele o realizará. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Se você olhar para a sua vida com muita atenção agora, você encontrará muitas coisas que Deus fez por você. Você pode até mesmo se lembrar de quando Ele se mostrou em sua vida, no momento em que você menos esperava. Como Ele providenciou quando você tinha perdido todas as esperanças.
como ele mudou um resultado que parecia impossível. Geralmente ficamos empolgados de receber o que Deus nos dá a qualquer momento, mas também esquecemos rapidamente, como se isso nunca tivesse acontecido. Você agradece a Deus quando Ele supre uma necessidade na sua vida? Digo, você diz a Ele que não apenas o reconhece, mas que também aprecia o que Ele fez? Como seres humanos, ensinamos nossos filhos a serem gratos. Nos incomoda quando um ou qualquer um deles nos ignora quando os presenteamos ou fazemos algo especial para eles. Consideramos a ingratidão como algo grave. Lembre-se, somos os mesmos humanos, de cores, localidades e línguas diferentes, mas com uma característica em comum entre nós. Nos sentimos bem e encorajados quando fazemos o bem e esse bem é apreciado. Veja só, esse caráter é também algo que considero uma herança de Deus em cada um de nós. Quero dizer, Deus se sente dessa maneira também. Você pode ter ouvido isso antes ou não, mas Deus considera quando demonstramos gratidão sobre qualquer coisa que Ele faz por nós, não importa o quão pequeno seja. Agradecer a Deus em louvores sobre o que Ele tem feito por nós é a mais importante forma de oração. Na verdade, nós somos os que consideramos algumas coisas como pequenas. Mas a verdade é que não existem coisas pequenas. As coisas que algumas vezes chamamos de pequenas são, na verdade, as coisas que importam mais em nossas vidas. Algumas vezes as ignoramos quando oramos, mas nosso próprio ser depende delas para a nossa sobrevivência. Como um exemplo, alguém pode não considerar o dormir e o acordar como algo especial, sendo que há alguém em algum lugar que pagaria qualquer coisa para ter isso. Pode parecer pequeno, mas não é. Outra pessoa pode não considerar ter abrigo, roupas sobre seu corpo ou uma refeição para comer como algo especial. Mas a verdade é que sem estas necessidades diárias que foram reduzidas a coisas triviais, você não permanecerá vivo. Elas parecem pequenas, mas sustentam a vida. Você deve ser grato por tudo, por cada um dos momentos da sua vida na terra. O Salmo 103, do 1 ao 5 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Pelas coisas que você vê, seja grato, e pelas coisas que você não pode ver, seja grato também. Pelas coisas que você orou e pelas que você não orou, mas mesmo assim Deus fez por você, seja grato. Deus quer que você seja grato. Isto não estaria escrito na Bíblia para nós se não fosse algo que devêssemos fazer. Aliás, certa vez, durante a caminhada de Jesus na terra, vimos uma demonstração dessa expectativa que Deus tem com respeito à gratidão. Naquele dia fiel, Jesus havia encontrado 10 leprosos e os pediu para que eles fossem, em fé, até o sacerdote. Um ato para ser feito apenas por leprosos que tinham sido limpos. Aqueles homens partiram, exatamente como Jesus ordenou, e no caminho eles descobriram que sua lepra havia sumido. Ah, que alegria eles devem ter sentido! Enquanto Jesus ficou onde estava, ele viu um dos 10 homens correndo de volta a ele, curvando-se perante ele e o adorando em agradecimento. Ele foi grato e demonstrou que ele reconheceu que o homem Jesus foi o responsável por aquilo. Quando Jesus viu o homem expressando sua gratidão, ele fez a pergunta que nos mostrou o que ele esperava. Naquele momento, em Lucas 17, do 17 ao 18, a Bíblia diz: Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Por que Jesus estaria perguntando pelos outros 9? Ou porque apenas um deles havia retornado para louvar a Deus, se ele não estava esperando isso deles? Mas não terminou ali.
A Bíblia nos diz mais. Lucas 17:19 acrescenta: E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Este único homem, dentre os 10 que foram curados, terminou por receber bênçãos adicionais, simplesmente porque voltou para agradecer. Você vê, caro santo, gratidão é algo do coração. Vem do fundo do seu ser. Você sabe quando realmente a sente e você sabe quando não a sente. Ela vem de um lugar que não pode ser tocado. Sabe de uma coisa? Isso pode soar estranho, mas é verdade. É mais fácil agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez do que pelas coisas que Ele ainda há de fazer. É mais fácil agradecer a Deus quando você consegue a sua licença. Você pode facilmente agradecê-lo por suas dívidas terem sido completamente quitadas. Você pode agradecê-lo porque Ele te curou. Isso é ótimo, pois move Deus a fazer ainda mais. Isso mostra a Ele que você reconhece o seu trabalho em sua vida. Mostra que você se lembra dele. Mostra que o que quer que Ele tenha feito significa algo para você. Essa é a chave para ainda mais e mais bênçãos. Davi escreveu nos Salmos, no capítulo 67, versículos 5 e 6. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Quando mostramos gratidão, há uma aliança entre Deus e a terra que é ativada em nosso favor. Porém, caro santo, eu pretendo lhe falar sobre uma dimensão ainda maior de gratidão hoje. Ah, sim, isso mesmo. O nome disso é agradecer a Deus com antecedência. Esta é uma das maiores formas de fé. Sabe, é mais fácil agradecer a Deus pelo que está acontecendo neste momento, mas e as coisas que ainda estão por acontecer? E as promessas que ainda estão para se cumprirem? E aquele aluguel que ainda será pago? A proposta que será revista? O acordo que ainda será assinado? Ou a doença que se recusa a sair? Você consegue agradecer a Deus por estas coisas? Deixa eu te falar uma coisa. Agradecer a Deus com antecedência é, na verdade, um ato de fé. Entenda, fé não é fé se busca sua motivação no agora. Fé não é fé se pode ser tocada ou sentida. A fé só é fé quando se apoia na convicção no que Deus disse. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Escreva isso. Fé é a certeza sobre as coisas que você não vê neste momento, mas as quais você acredita que serão suas com o tempo. Fé é uma mulher estéril, indo comprar as roupas do seu bebê na esperança da concepção. É uma mulher grávida, dando nome a uma criança que lhe falaram que não nasceria viva por causa de uma ou outra complicação. Fé é tomar atitudes que parecem impossíveis, não porque você gosta de ser teimoso ou algo assim, mas porque a palavra de Deus assim o diz e porque você simplesmente crê nele. A Bíblia diz que o Filho de Deus anda pela fé e não pelo que vê. Isso significa que não vivemos apenas pelos nossos 5 sentidos, mas pela fé. Não vivemos a vida pelo que sentimos, pensamos ou vemos, mas pelo que Deus diz. Sendo assim, mesmo quando nossos sentimentos dizem o contrário, nós cremos. Mesmo quando nossa conta bancária diz o contrário, cremos nas riquezas de Deus. Quando nossa saúde diz o contrário, cremos na total cura em Jesus. Quando nossa comunidade está sobrecarregada com caos e violência, cremos na paz de Deus, que guardará aqueles os quais seus pensamentos estão com Ele. Isso, meu caro amigo, é fé. E agradecer a Deus antecipadamente é agradecer a Deus pelo que você crê que acontecerá, mesmo enquanto ainda está para acontecer. O que você deve fazer entre o dia do seu pedido até o dia que ele virá? Será que deve ficar contando os minutos, horas, dias e meses? Será que deve focar nos testemunhos dos outros, enquanto fica com raiva de Deus por ele não te responder também? Se você conhece uma dessas atitudes, você pode acabar ficando frustrado, pois com isso você terá de esperar até começar a crer que Deus está sendo lento demais para se mostrar.
Porém, a melhor maneira de se posicionar para o milagre que você espera é agradecendo a Deus antes de recebê-lo. Abraão, nosso pai na fé, fez isso também. Em Romanos 4:20, a Bíblia diz que ele reconheceu tudo que estava errado em seu corpo e do corpo de sua esposa, e que não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele fortaleceu a sua fé focando na habilidade de Deus para fazer o que ele prometeu. E isso provocou a gratidão em seu coração para com Deus, como se ele já tivesse recebido o milagre. Isto é o louvor de fé. É isso que agradecer a Deus antecipadamente realmente significa. Eu acredito que devemos ser como crianças no que diz respeito a crer em Deus. A menos que uma criança tenha perdido a fé em você, ela tomará a sua palavra, mesmo antes de receber algo de você. Prometa uma bicicleta nova para uma criança, e todos os amigos dela ficarão sabendo. Ela dirá para todo mundo que vai andar com a bicicleta na garagem ou no quintal da frente. Ela vai marcar o lugar onde guardará e onde lavará a bicicleta. Cada vez que te ver, ela correrá entusiasmada em sua direção, tanto por você ter feito a promessa, quanto pela expectativa de receber a bicicleta em breve. Deus quer você crendo e se entusiasmando com suas promessas, como se fosse uma criança. De fato, Ele nos encorajou na sua palavra a fazer assim. Em Lucas 18, versículo 17, Jesus disse: "Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele." Eu encorajo você hoje a considerar tudo o que Deus tem feito por você, meu amigo, e a expressar a sua gratidão a Ele. Tire um momento, elimine o barulho e as pressões das incessantes necessidades da vida e apenas diga a Ele o quão grato você é por tudo que Ele tem feito por você. E então, siga em frente na fé, no que diz respeito às coisas que você espera que Ele faça por você. Considere o quão poderoso Ele é sobre estas coisas e o quão possível todas as coisas são para Ele. E então, agradeça-o por isso. Assim como Abraão, fortaleça a sua fé, não olhando para os fatos, mas focando na habilidade de Deus em tornar o impossível possível. Ele pode mudar os resultados médicos. Ele pode tocar no coração de qualquer um em seu favor, da noite para o dia. Ele pode fazer qualquer coisa. Eu desafio você a crer nele hoje. Eu desafio você a separar um tempo nos próximos dias para agradecê-lo por uma coisa que você está confiando nele para fazer em seu favor. Não peça, apenas agradeça. E pare e veja o que acontecerá. Você está no caminho para as grandes coisas que Deus tem preparado para você, meu amigo. Agradeça a Ele antecipadamente hoje. Deixe o louvor guiar sua jornada. Deus se mostrará a você.